O que fazer com as interrupções das crianças na hora de contar histórias? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga euritmista e contadora de histórias. Quem conta histórias lida com diferentes tipos de interrupções e isso pode nos pegar de surpresa ou mesmo nos desconcentrar caso a gente não saiba o que fazer nessas situações. O vídeo de hoje é uma série que está abordando o tema da atenção e hoje a gente vai falar da relação da atenção com as interrupções que acontecem. Todas as pessoas que contam histórias em quaisquer ambientes lidam com as interrupções, seja em casa, com as nossas crianças, seja numa situação em que a gente conhece as crianças, sala de aula, recreações, grupos religiosos em que a gente encontra as mesmas crianças com frequência, e naquelas situações em que a gente desconhece quem vai estar ali naquele momento, quais crianças estarão com a gente, quando a gente conta histórias em livrarias, em bibliotecas, em parques, em aniversários e etc. No vídeo de hoje eu vou dar os exemplos mais frequentes de interrupções e o que você poderá fazer com eles para não passar por apuros. 3 dicas importantes sobre as interrupções. Número 1. As crianças aprendem com o passar do tempo que o contar histórias não é como uma conversa informal e que ali não cabem interrupções. E mais do que isso, que é muito gostoso ouvir uma história por inteiro. Segunda dica. As interrupções podem mostrar para o contador de histórias em que ele precisa melhorar, em que ele pode se aperfeiçoar na sua arte. Então, por exemplo, às vezes as crianças interrompem porque eu estou sendo muito repetitivo, prolixo, muito lento na minha fala, deixando brechas. Então, as interrupções sempre podem despertar dentro da gente, depois, na nossa retrospectiva, quando tudo acabou. Será que eu posso melhorar em algum momento? Em alguma característica? Terceira dica. As interrupções muitas vezes causam um sentimento de inabilidade nos contadores, como se eles não fossem bons contadores porque as crianças estão interrompendo, estão fazendo comentários. Mas isso não é verdade. O momento do contar histórias, ele é vivo, ele é único, é uma interação de ser humano para ser humano. E às vezes falas, perguntas, dúvidas brotam das crianças e a gente tem que acolher o que elas trazem. Então as interrupções são uma oportunidade que a gente tem de voltar o nosso olhar para algumas crianças daquele grupo, para alguma necessidade que elas estejam mostrando, para alguma característica que elas querem que a gente veja. Então é uma ótima oportunidade da gente, como contador e educador, voltar o nosso olhar para algumas pistas que as crianças estão dando sobre elas, algo que a gente precisa enxergar melhor. Mas o mais importante nessas 3 dicas é não se sinta mal com essas interrupções. Saiba lidar com elas e a cada vez que a gente vai contando mais histórias, a gente vai ficando mais hábil nisso. Então agora vamos para as interrupções mais comuns que a gente encontra em diferentes grupos e situações. Ah, mas eu já conheço essa história. Essa fala acontece com muita frequência, especialmente quando a gente vai contar contos de fadas que já viraram filmes e ganharam diferentes versões e as histórias mais comuns, mais conhecidas. O que você responderia? Existem 1000 possibilidades, eu vou dar apenas uma sugestão para que ela desperte em você a sua resposta. Ah, mas a história que eu vou te contar hoje, você nunca ouviu. Essa é especial. Eu vou te convidar a escutar com muita atenção, a deixar os ouvidos bem atentos. Vejam só, eu não estou mentindo para a criança com essa resposta. Eu estou falando aquilo em que eu acredito, que a cada momento em que a gente escuta uma história, aquele momento é único. São gestos diferentes, entonações, uso do humor, palavras que mudam. Então a criança ela vai perceber que conhecer o enredo é só um aspecto. Na verdade, que o mais importante é aquele momento de interação, aquele momento único que nós vamos viver juntos. Outra situação muito comum é quando você começa a contar uma história e uma criança diz: eu fui à casa da minha avó e lá tem um cachorrinho e ele gosta de brincar com uma bola. Essas são interrupções em que as crianças relatam experiências pessoais que aparentemente não têm nada a ver com a narrativa. Elas, em geral, falam sobre o final de semana, férias, feriados, viagens, passeios, visitas, coisas que elas vivenciaram. E
é muito comum que quando uma começa a relatar, outras queiram a contar também. O que você faria nessa situação? A minha sugestão é: fulano, e a gente pode dizer o nome da criança ou querido, eu vou adorar ouvir a sua história depois, ao final, ou na pausa, no intervalo. Mas agora, como eu ia dizendo, a menina caminhava pela floresta. E aí a gente continua a narrativa. Então, com esse tipo de resposta, eu gentilmente deixo claro para a criança e para toda a turma que o momento da história é especial. Eu a ajudo a se concentrar e abro espaço para que ela fale depois. Claro que tem aquelas situações raras em que as crianças estão doentes, indispostas, pedem para ir ao banheiro. Mas, em geral, quando as crianças trazem relatos pessoais que estão desconectados à atividade que a gente está fazendo com a turma, é porque elas precisam ser vistas, reconhecidas, ouvidas, chamar a nossa atenção. E essa é uma oportunidade para o educador, para ele olhar para aquela criança. Se eu reajo com uma bronca ou com um incômodo, as crianças percebem e tendem a continuar com aquele comportamento para chamar a nossa atenção, além de continuarem não sendo vistas. Nesses casos, na maioria das vezes, olhar nos olhos da criança e dizer que a gente pode conversar depois, resolve facilmente. E é importante aqui que, ao final ou na pausa, a gente procure a criança para continuar essa conversa. Uma terceira situação muito comum é crianças que fazem perguntas sobre a história. Elas estão prestando atenção, acompanhando tudo e uma pergunta brota de dentro delas. Sempre que uma criança faz uma pergunta, eu tenho sim que dar uma atenção a ela, mas não necessariamente dar uma resposta pronta. Eu posso fazer com que ela descubra a resposta por si mesma. E eu vou dar um exemplo para tornar essa situação mais clara. Uma vez eu estava contando uma história e uma aluna entre 7 e 8 anos, com uma imaginação riquíssima e um perfil mais quieto e concentrado, se levantou da carteira, veio até mim e perguntou: mas professora, de que cor era a capa do rei? Sabendo que a cor da capa do rei não influenciaria o final da história e não tinha uma relevância para aquela narrativa, tinha sim a atenção daquela criança. Sabendo disso tudo, o que você responderia? Claro que existem 1000 possibilidades. A gente poderia falar uma cor tradicional, vermelho, azul, roxo, ou dar uma resposta mais imaginativa do tipo a cor de uma estrela cadente numa noite de primavera. Mas ali eu sabia que se eu desse uma resposta fechada, eu tiraria a oportunidade daquela criança imaginar. E é isso que eu quero que a criança faça, que ela imagine a história que eu estou contando. Eu tiraria a oportunidade dela e dos outros colegas imaginarem, dando uma resposta única. Então eu olhei bem nos olhos dela e arrisquei. Você sabe qual é a cor. Eu confiei nessa aluna. Eu deixei a possibilidade de imaginar nas mãos dela. E isso a fortaleceu e a tranquilizou. E ela voltou saltitando para a carteira e continuou ouvindo a história. O importante é que com as nossas respostas a gente interfira o mínimo possível na imaginação das crianças. Uma quarta situação que suscita interrupções diz respeito a crianças agitadas, que incomodam os colegas, mas que fazem isso em várias aulas e situações, não só na hora de contar histórias. A minha sugestão para essas crianças é que você converse com elas antes da aula ou do momento do contar histórias, dizendo: hoje eu vou contar uma história muito especial e eu gostaria que ao final você me dissesse o que você achou dela. Pode ser? O contar histórias pode ajudar e muito as crianças mais agitadas, embora muitas pessoas não acreditem nisso. Com esse tipo de abordagem que eu dei como exemplo, eu mostro para a criança que eu confio nela, na sua capacidade de se concentrar e de ficar com um grupo. O importante aqui é que depois eu vá conversar com ela e perguntar o que ela achou da história. Se ela quiser responder, ótimo. E se ela não quiser, pelo menos a gente deu um passo para criar um vínculo e poder aprofundá-lo nos encontros seguintes. Bem, depois desses exemplos, agora eu vou dar dicas de frases que são links
para quando a gente é interrompido e a gente quer continuar a história. É sempre bom ter essas frases na manga como um coringa. Vamos lá? Ah, mas vocês não sabem o que a menina fez. Mas, de repente, e de repente é uma palavra mágica que combina com vários momentos de viradas das histórias. E então, algo aconteceu, sem mais nem menos. Ah, mas o que eu vou contar agora, ninguém vai acreditar. Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas e carregue com você duas lembranças desse vídeo. Primeiro, é de não se incomodar com as interrupções, e sim fazer com que elas te ensinem algo sobre as crianças e sobre o seu jeito de contar histórias. E a segunda coisa é nunca ignorar o comentário de uma criança. Sempre dar uma resposta, seja ela verbal, com um link dessas sugestões que eu dei, dessas frases, e também com um simples olhar nos olhos. Se você gostou desse vídeo, curta-o e compartilhe-o até que ele chegue às pessoas certas. E eu vou deixar uma pergunta para você responder aí nos comentários. Quais são as interrupções mais frequentes que você escuta quando está contando histórias? Bem, a gente se vê no próximo vídeo. E então, vamos contar mais histórias?